Tudo bem contigo? Eu sou o professor Leandro Nascimento e hoje estamos aqui para poder falar sobre probabilidade. Vamos fazer vários exercícios e eu espero que você lembre o conceito de probabilidade. Se não lembra, eu vou te recordar agora. A probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis sobre o total de casos. Beleza? Então, um exemplo, olha, se eu tenho aqui um dado na mão e eu quero, na verdade, descobrir qual é a face, né, ao arremessar esse dado, qual é a face que vai cair, a face superior. Aqui, quais são os casos favoráveis? No caso, eu quero, por exemplo, que caia o número 1. Então, o número de casos favoráveis vai ser 1. E o total de casos? Você sabe muito bem, você deve ter já semelhança com esse objeto, que você tem 6 casos possíveis. Então, olha só, eu queria que desse 1 e eu tenho 6 casos possíveis. Então, a minha probabilidade nesse caso será 1/6. Vou te dar outro exemplo. Se eu quero agora que caia números pares, quantos números pares eu tenho num dado? Então, aqui eu quero obter os casos favoráveis com relação aos números pares. Então, eu tenho aqui o 2, o 4 e o 6. Então, casos favoráveis agora, eu tenho 3 casos favoráveis. Mas o total de casos não se modifica. Então, nessa situação, a probabilidade será quanto? Será 3, que são os casos favoráveis, sobre o total de casos, que será 6. Vamos fazer muitos exercícios, eu quero que você fique sintonizado aí comigo, tudo bem? Para isso, eu trouxe várias experimentações com relação ao software GeoGebra. E eu quero que você acompanhe comigo na tela. Agora, da tela do meu computador, eu vou te mostrar um recurso incrível, né, como eu te falei anteriormente, para que a gente possa estudar a probabilidade. Né? Então, temos aqui um texto, né? E eu simulo aqui, você recebeu 17 mensagens de familiares, recebeu 20 mensagens, né, de amigos, 3 de trabalho, 16 mensagens de cobrança e 19 propagandas no seu aplicativo de mensagens. Se eu clico aqui no botão sortear, ele altera esses valores. Vou clicar aqui várias vezes para você ver, tá vendo? Ele altera esses quantitativos. E a gente vai utilizar esse recurso justamente para estudarmos e aprofundarmos o nosso conhecimento sobre probabilidade. Você viu, né, que eu te mencionei anteriormente, que probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis sobre o número total de casos. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Então, aqui, o próprio software vai somar para mim todas essas quantidades. Então, por exemplo, aqui, se eu quero saber, olha, a probabilidade de aleatoriamente, ou seja, com os olhos fechados, eu clicar numa mensagem da família. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual a probabilidade de abrir com o olho fechado uma mensagem de familiar? Então, é aleatório, certo? Se é aleatório, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui a probabilidade, né, o número de elementos do evento, sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, o meu evento, ele vai ser quanto? O meu evento vai ser os casos favoráveis, né, que são 8 mensagens familiares, sobre o total de casos. Então, se eu venho aqui e avanço mais um pouquinho, ele coloca aqui 8, que é justamente o meu evento, sobre o total. Então, qual é o total? 8 mais 10, mais 18, mais 11, mais 13. Esse aqui vai ser o meu total. E aí, eu avanço mais um pouquinho e concluo que a minha probabilidade de aleatoriamente abrir uma mensagem de familiar vai ser 8/60. Muito bem, você já deve ter compreendido que para o espaço amostral eu preciso saber qual o total de casos. Então, se eu fechar aqui agora essas mensagens e esse cálculo, né, de probabilidade, né, de uma mensagem de familiar, eu vou abrir uma outra possibilidade aqui. Eu quero agora descobrir qual a probabilidade de abrir com o olho fechado uma mensagem de amigos. Lembrando que você está com o olho fechado para garantir a aleatoriedade, certo? Então, eu vou avançar aqui novamente. Agora eu estou chamando esse evento de B. Por quê?
eu preciso mudar o nome do evento, só para diferenciar. Então, estou usando uma outra letra, né, a probabilidade de B. Então, vai ser o número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, vou avançar aqui, ó. Quem é o meu evento agora? O meu evento são 10 mensagens de amigos. 10 mensagens de amigos sobre o total. O meu total tem que ser igual, porque eu não mudei, eu não cliquei aqui no botão sortear. Então, aqui, se eu avanço mais uma casa, eu fico com 10 sobre 60, e 60 era o quantitativo do nosso espaço amostral, quantitativo de elementos do nosso espaço amostral, antes de eu abrir essa possibilidade aqui das mensagens de amigos. Então, quando nós estávamos investigando as mensagens de familiares, nós já tínhamos percebido que esse quantitativo é igual a 60. Vou abrir aqui mais uma possibilidade, vou colocar aqui agora as mensagens de trabalho. Olha, então aqui, ó, qual a probabilidade de abrir com o olho fechado uma mensagem de trabalho? Repara o seguinte, eu venho aqui no texto, quantas são as mensagens de trabalho? Muito bem, são 18 mensagens de trabalho. Então agora a minha probabilidade, novamente, será o número de elementos desse evento, ou seja, dos casos favoráveis, que vai ser igual então a 18, sobre o nosso total, que a gente já está lembrando então que esse total é igual a 60. Vamos então avançar aqui, que eu vou te mostrar que o próprio software vai nos fazer exatamente essa mesma abordagem. Então aqui, ó, 18 sobre novamente o mesmo somatório e vai nos dar então 18 sobre 60. Ah, Leandro, eu já consegui compreender que agora eu preciso sempre mudar, né, o número de casos favoráveis de acordo com a sua pergunta. Exatamente. Então, aqui eu perguntei de mensagem de trabalho, vim no texto, vi quantos são os casos favoráveis para o que eu queria, e o meu total ele vai se manter inalterado, a não ser que eu clique aqui no botão sortear. Então, qual a importância de utilizar esse software para essa investigação? É justamente essa, a questão do dinamismo que eu posso proporcionar com a aleatoriedade, né, que eu busco sempre nas questões de probabilidade. Então, eu quero novamente te perguntar se você está compreendendo, se você está curtindo, né, aqui a nossa abordagem. É sempre importante você estar com o seu caderno, com o seu lápis, sua borracha, sua caneta, porque eu tenho certeza que você caminhando junto com a gente, você consegue compreender e curtir muito melhor aqui a nossa abordagem. Vou fazer então de novo a pergunta agora. Mensagens de cobrança. Então, olha aqui, ó. Quantas são as mensagens de cobrança? Então, qual a probabilidade de abrir com o olho fechado uma mensagem de cobrança? Então, quantas são as mensagens de cobrança? Você tem que ir lá no texto. Aqui, ó, no texto, me garante que são 11 mensagens de cobrança. 11 mensagens de cobrança de um total de quanto? Repara que eu não cliquei no botão sortear. Se eu não cliquei no botão sortear, é porque esse total vai se manter, então, no 60. Mas vamos aqui ter certeza disso, olha. Vou avançar aqui um pouquinho. Aqui, ó, 11 sobre o somatório novamente. E aqui, somando todo mundo, vai dar o mesmo 60. Repara o seguinte, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Se eu somar todas essas probabilidades, isso tem que dar 1. Nós chamamos isso de espaço equiprovável. O que isso significa dizer? Significa dizer que quando eu somo todo mundo, né, dentro do universo de uma probabilidade, isso tem que dar 1, claro, mas isso é um papo mais avançado. Mas isso é interessante também, você já ter essa informação. Poxa, eu já ouvi em algum lugar, eu já aprendi isso aí com algum professor, e eu quero te dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje e poder te proporcionar essas reflexões, certo? Vamos ver então agora propagandas. Vou voltar aqui e ao avançar com propagandas,
a pergunta que nos aparece é a seguinte: qual a probabilidade de abrir com o olho fechado uma mensagem de propagandas? Então, mensagem de propagandas, eu vou ter que ir lá no texto e verificar quantas são as mensagens de propaganda. Então, nessa situação aqui, eu tenho 13 mensagens com propagandas. 13 mensagens, então vamos lá. Vamos ver se você consegue aí sozinho, hein? 13 mensagens de propagandas, de um total de quanto? O total se mantém inalterado. Então, o nosso total agora vai ser quanto? Vai ser 60. E aí eu tenho que fazer o quê? A fração 13/60. Vamos ver se o software vai conseguir acompanhar o nosso raciocínio. Nós já estamos mandando muito bem em probabilidade. Então, aqui, ó. Avancei, 13 é o meu evento, o somatório aqui, ele se mantém inalterado. E aí, 13/60 é o resultado dessa perguntinha que nós já tínhamos feito aqui agora. Olha, repara o seguinte, eu vou clicar no botão do sortear, justamente para mudar esse total, para mudar aqui o quantitativo, para ver se você conseguiu compreender o que estamos fazendo, certo? Eu vou pegar agora um cara aleatório aqui e vou perguntar, olha aqui, ó. Qual a probabilidade de abrir com o olho fechado uma mensagem de trabalho? Só para você agora não ter mais aquela certeza de que o total é 60. Claro que eu cliquei ali, pode ser que o total seja 60, mas nada me garante que ele seja, certo? Então eu quero que você agora faça o seguinte, calcule para a gente qual a probabilidade de encontrarmos essa mensagem de trabalho. Então, eu tenho que voltar no texto. Você lembra dos passos? Vou repetir para você. Você vai voltar no texto, vai obter o número de casos favoráveis, ou seja, quantas são as mensagens de trabalho, e aí, depois disso, você vai ter que fazer o total aqui. Você vai ter que determinar quem é o número de elementos do teu espaço amostral. Então, aqui, ó, avançando em mensagem de trabalho, eu tenho aqui o número de elementos do meu evento sobre o número de elementos do espaço amostral. E aqui, ó, 19 sobre quanto? 19 mais 18 mais 19 mais 7 mais 17. Ou seja, é o somatório de todo esse pessoal aqui, ó, 19 mais 18 mais 19 mais 7 mais 17. Vamos ver se você está firme aí no propósito, se você conseguiu determinar qual é a probabilidade, né, do número de mensagens de trabalho nessa situação aí agora. Isso aqui vai nos dar quanto? 19/80. Essa é a probabilidade nesse caso. Leandro, então se você voltar aqui e me perguntar qual é a probabilidade de eu conseguir aleatoriamente abrir uma mensagem de familiar, eu vou voltar no texto, vou ver quantos são os casos favoráveis, quantas são as mensagens de familiares. Também é 19. Então aqui vai ser, ó, 19 sobre o mesmo total, lembrando que o total agora é o 80. Então você precisa fazer o que agora? Colocar 19/80 e aí você consegue determinar então quem é essa probabilidade. E aí, curtiu a nossa aula muito tecnológica hoje, né? Esse software nos permite fazer várias experimentações, fazer várias possibilidades. E você viu, né, que existe um dinamismo muito grande quando eu apertava o botão sortear. Então eu quero que você fique aqui conosco, consuma os vídeos do Rieduca na TV. É sempre um grande prazer estar contigo nessa jornada. Valeu, um forte abraço e até a próxima.